Eu já estou vendo o Adriles Jorge aqui na minha tela. O Adriles, que é vereador em São Paulo, é jornalista formado pela PUC de Minas. O Adriles, escritor, poeta e polêmico, bastante polêmico o Adriles. Quem acompanha o trabalho dele sabe. Adriles, muito prazer, seja bem-vindo ao Grande Jornal da Morada. Você está ao vivo para Araraquara e mais de 90 cidades aqui pela Rádio Morada do Sol, está ao vivo também pela TV Morada do Sol para as regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e plataformas digitais. Aproveito para te perguntar já no comecinho, Adriles, da nossa conversa, já tem privada no teu gabinete? Porque a vereadora que deixou a sala, você gravou um vídeo depois dizendo que talvez tivesse que ou usar o banheiro coletivo da Câmara ou comprar pinico para você e para a sua equipe. Já tem privada? Ela devolveu, cumpriu a promessa que devolveria? Primeiramente, muito prazer, muita honra me dá estar aí em Araraquara, na Rádio Morada, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que é uma terra que me cativa. Eu sou um mineiro radicado aqui em São Paulo e estou muito feliz aqui. É São Paulo que me acolheu, tanto a cidade quanto o estado. A privada já chegou. Eu tinha falado que, eventualmente, até um pinico serviria para uma equipe espartana que prioriza o trabalho em detrimento de qualquer tipo de luxo. Mas privado é bom, né? Banheiro é bom, banheiro regular para as pessoas. Essas questões são questões questúnculas meio menores assim, da vida pública, assim, de uma certa mesquinharia de algumas pessoas que levam a privada, levam o banheiro, se apegam mais ao gabinete estrutural do que ao trabalho de dar uma estrutura real e melhorada para a sociedade brasileira. Mas isso já são águas passadas. Enfim. Muito bem, a Bonalda também está na mesa, o Ed Júnior também tem perguntas para você. Ed Júnior, já quer fazer a próxima pergunta? Eu quero saber, seja muito bem-vindo sempre, nas próximas oportunidades também que quiser. Eu quero saber dessa situação do prefeito de Sorocaba, qual que é a sua opinião? Por exemplo, ele fez alguns vídeos, né? Ele já está famosão aí no TikTok, tudo mais, sendo chamado de prefeito TikToker, né? Ontem foi feita uma busca e apreensão na casa dele, lá em Sorocaba, e ele falou que está existindo uma perseguição política, né? Por conta do nome dele internamente, aí sendo cotado como possível presidenciável, né? O que você entende de futuro para ele? Existe essa possibilidade? Você está percebendo essa ascensão nos meios políticos? Existe um apoio? Seria possível essa candidatura dele? Olha, prego se destaca, leva martelada, né? Eu tive o prazer de conhecer o prefeito, já na minha campanha para deputado, falei com ele outras vezes. É um homem, a meu ver, digno, é um homem que faz uma gestão muito competente, é um homem que furou a bolha de uma política, inclusive acho que furou a bolha de um tipo de dicotomia entre direita e esquerda, que entrega um trabalho efetivo, um trabalho executivo. Para mim, o único defeito dele é não falar nada do STF, da ditadura do judiciário que a gente está vivendo. E, eventualmente, me estranha um pouco, assim que ele assume uma candidatura à presidência, que, na verdade, eu acho que é uma ponte para a candidatura ao governo do Estado, caso o Tarcísio saia para presidente, né? Ele tem uma busca e apreensão da PF na sua casa. Infelizmente, o meu caro, o que acontece no país hoje é que as instituições estão muito descredibilizadas, exatamente por um tipo de perseguição a conservadores, a pessoas liberais, a pessoas de direita, a pessoas cujo judiciário não tem muito afeito, né? Não tem muito apreço, na verdade. E aí tem que se apurar, aquela velha história, tem que se investigar o que aconteceu, o que acontece, que tipo de desvio de verba é esse, o prefeito está sendo implicado nesse caso, em que medida ele tem algum tipo de culpa do cartório ou não. Mas, dada as buscas e apreensões da PF em cima de pessoas, geralmente, que são desafetos do governo, desafetos do judiciário, pessoas que estão no radar de um tipo de perseguição inclemente que está vendo. Então, a gente, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, a gente desconfia da justiça, a gente desconfia das operações da Polícia Federal e a gente desconfia até do teor dessas operações, da politização da justiça no país. Então, a minha resposta é imprecisa, porque impreciso é o momento no país. A gente tem que ver, tem que investigar. Eu acho o prefeito um homem competente, é um homem carismático, é um homem que está explodindo nas redes sociais, é um homem que tem uma pré-candidatura, não à presidência da República, eu acho, mas ao governo do Estado. E vamos ver o que acontece e vamos ver se a justiça no Brasil ainda tem algum tipo de critério ou credibilidade para ser chamada de realmente justa, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, já que você falou da ditadura do judiciário, que a gente falasse um pouquinho sobre a liberdade, anistia e Estado democrático.
Nos últimos anos, a gente sabe que a palavra liberdade tem sendo utilizada por várias bandeiras, né, por vários grupos políticos diferentes, e especialmente pelo grupo que você faz parte, que são os defensores, né, da pátria, da moral. Mas eu queria que você pudesse explanar o que você entende como liberdade, qual o pressuposto que você parte para esse entendimento de liberdade no Estado Democrático de Direito, como esse conceito ainda pode se relacionar com o nosso debate atual, como você mesmo disse, que é o projeto de anistia dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Bom, vamos lá. Liberdade eu acho que não pertence conceitualmente a nenhum grupo. Liberdade é liberdade de dizer o que se pensa. Liberdade é liberdade de opinião, liberdade de ação, desde que você não incorra em nenhum tipo de crime. Nenhum tipo de crime. Nem atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Se a gente pressupor que liberdade seja isso, a gente pressupõe, primeiro, que não é que deva ser dada uma anistia àquelas pessoas que invadiram e cometeram um delito de invasão de propriedade na Praça dos Três Poderes. A gente pode até discutir o que levou aquelas pessoas a fazerem isso, né? Era um desespero por uma eleição conspurcada, que foi feita de maneira parcial por um Tribunal de Justiça Eleitoral, que priorizou um candidato, tirou um candidato da cadeia, censurou o outro candidato. Lula não podia ser chamado de defensor do aborto, Lula não podia dizer que ele era amigo de ditadores, Bolsonaro não podia usar imagens do 7 de setembro, da ONU, não podia usar imagens da Michelle Bolsonaro. Ou seja, você teve uma justiça eleitoral parcial. E essa justiça eleitoral, que é um puxadinho do STF, fez uma série de desmandos antes mesmo de acontecer as eleições, né? Inquéritos criminais, com crimes que não existem, como discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Você se indignar com o ministro ou com o juiz, ou fazer uma crítica leviana que seja, como diz o próprio Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão pressupõe uma certa leviandade, pressupõe uma certa agressividade, não é simplesmente liberdade para consenso. Liberdade para consenso é consenso, não é liberdade, não é? O Alexandre de Moraes diz isso 5 anos atrás, né? Você tinha crimes que não existem, discurso de ódio, fake news. Fake news é uma opinião que não se adequa à opinião vigente de um representante de uma instituição. Olha, desde Sócrates, a busca da verdade se faz entre tese, antítese e síntese. É uma busca dialogal, é uma busca da verdade. Agora, você impor uma verdade absoluta aos outros, dizer que os outros estão cometendo fake news, você arrebenta com a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, isso eu não falo em nome de nenhum grupo, Bonanda, eu falo em nome da liberdade de expressão pelo que ela é. É a liberdade que pode sobrar, é a liberdade de uma opinião que pode desagradar, é uma liberdade de opinião e de ação que pode ser incisiva. Ela não se presta a cometer crime. Mas o que é crime no Brasil? O senhor Alexandre de Moraes diz que a extrema-direita, o senhor que ele vê extrema-direita, usa, por exemplo, as redes sociais para cometer crimes. Ele fala de nazismo, de assassinato, de pedofilia. Eu queria te perguntar o seguinte: quem são as pessoas presas ou nem processadas? Não existe mais legítimo processo legal. Existe um inquérito que prende as pessoas previamente e algumas deixam morrer na cadeia, como Clériston, né? Qual é o crime? É invasão de propriedade privada? Esse é um delito, mas pago com, sei lá, 1 ano de cadeia, uma cesta básica, como nos casos dos índios ontem que invadiram a Praça dos Três Poderes. Não com 17 anos de cadeia, para uma mulher que empunhou um batom. Qual que é o crime de liberdade de expressão de você criticar sistematicamente o Supremo Tribunal Federal? O Zé Dirceu fazia isso, o PT fazia isso, todos os partidos faziam isso. Agora, de um tempo para cá, virou atentado violento ao Estado Democrático de Direito você criticar quaisquer uns dos ministros. Eu falei que tinha censura no Brasil na época de 22 e tive meu Twitter removido durante 3 meses. Então, não é uma questão de grupo, não é uma questão de grupo. Eu acho que antidemocrático, que é o conceito que você usou, é o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal hoje contra o país. E aí é uma situação desesperadora, porque você não tem a quem recorrer, né? Porque o sujeito se coloca como a corporificação viva da instituição, se acha inatacável, se acha absolutamente indiscutível, incriticável, e quando você critica de maneira sistemática a pessoa, você corre o risco de ser censurado, desmonetizado, exilado ou preso. Então, liberdade de expressão é algo que vai além de grupos e é algo que falta ao Brasil na ditadura judiciária que a gente vive hoje. Adriles, aproveitando que você está seguindo nessa linha do STF, do Alexandre de Moraes, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, porque na quarta-feira
você, usando o microfone da Câmara, você fez um discurso bastante forte, né? Inclusive uma análise semiótica e psicanalítica do Xandão, do Alexandre de Moraes. Eu gostaria que você trouxesse para a audiência do Jornal da Morada, aqui para o interior de São Paulo, um pouco desse seu discurso, que chamou bastante a atenção. Como eu disse no começo da sua fala, eu sou o Chico Lourenço, sempre um prazer te receber aqui. Você tem um discurso forte, você é polêmico, e eu gostaria de ouvir e compartilhar com a nossa audiência, que você compartilhasse por que você fez essa análise psicanalítica do Xandão. Eu dei um diagnóstico, né? Eu não sou psiquiatra nem psicanalista, mas gosto muito do tema, estudei muito teoria psicológica, teoria psicanalítica, estudei muito Freud, e acho que você tem um diagnóstico clínico que a gente pode colocar no senhor Alexandre de Moraes, né? É um palpite. Eu acho que ele sofre, e aí não é um adjetivo básico, simples, ou nem uma ofensa, de narcisismo clínico. Então eu peguei aquele ensaio que ele fez para New Yorker, um ensaio praticamente sensual, em que ele se coloca de uma maneira vaidosa, pomposa, como um homem poderoso, e que implica uma certa megalomania. O que é o narcisismo do ponto de vista clínico, diagnosticado? É uma pessoa que só enxerga o próprio ego, que ela não vê as consequências das suas ações, ela não enxerga a realidade, ela deturpa a realidade e adapta a realidade ao molde do seu desejo de realidade. Ela não vê exatamente o mal que faz, ou quando vê, justifica por um tipo de retaliação a uma realidade que não se adequa à sua vontade. Eu acho que é o caso do Alexandre de Moraes, quando ele persegue pessoas, quando ele não dá o legítimo direito à defesa, quando ele deixa um homem morrer na cadeia, tendo a PGR pedindo a sua soltura, estou falando do Clériston, quando ele condena um homem à prisão por uma viagem que ele não fez, por um golpe que não deu, como o caso do Felipe Martins, que nunca saiu do Brasil, não foi para os Estados Unidos, foi acusado de fugir de um golpe que ele teria arquitetado subjetivamente na sua cabeça, entendeu? Quando condena a 14 anos uma mulher por ter portado batom e pichado uma estátua. Então eu acho que é um homem que não se adequa à realidade, não percebe a realidade e deturpa a realidade. O problema do Alexandre de Moraes, isso eu disse lá no púlpito lá da Câmara, é que o narcisismo dele parece ter se reverberado aos demais ministros e a outras pessoas, que ou pela omissão, ou por uma certa covardia, ou por medo, ou por anuência, por uma vontade de estar nesse tipo de poder tirânico que se inscreve hoje no país, deixa de enxergar a realidade, ou finge não enxergar a realidade, para se adaptar a uma realidade tirânica e ditatorial do Brasil. Foi basicamente isso que eu disse. O Adriles, só voltando na pergunta que eu fiz, que eu esperei a sua resposta para a gente continuar, eu percebo uma certa contradição, porque você começa dizendo sobre o 8, né, de janeiro, com relação à liberdade de expressão, e aí você acaba chegando no judiciário, né, da ditadura do judiciário, e você chega na crise do batom. Então, na verdade, você entende que fake news... Quando eu digo fake news, é fake news mesmo, que a gente sabe que tem, que são mentiras, igual Goebbels fazia, e você deve conhecer reiteradamente na época do nazismo, que várias mentiras contadas várias vezes, diversas vezes, elas se transformam em verdade. Então, você entende que fake news não é prática de crime. Você entende que discurso de ódio, quando um presidente vira para uma parlamentar negra, como até disse aqui com o Chico, eu digo, não te estupro porque você é feia. Você acha que isso também não chega a violar a questão da liberdade? Quer dizer, então, você tem uma linha além do que a Constituição traz da responsabilidade da liberdade. E aí, indo para o golpe... Indo para o golpe, aí eu já te falo, aí você já responde tudo. Indo para o golpe, quando a gente fala do golpe, a gente fala desde os procedimentos da época da eleição, né, até o dia 8 de janeiro, que tem toda uma trama. E aí, como você gosta de Freud, e eu também leio bastante, quando você diz que as pessoas ali não sabiam o que estavam fazendo, eu discordo, porque as pessoas no dia 8 de janeiro sabiam exatamente o que elas estavam fazendo e por que elas estavam lutando. Tanto que tinha cartazes, tinham faixas, mas eu também concordo, efeito manada. Né, aquela coisa que você vai de efeito manada e as pessoas são tomadas por uma cólera que as levam ali. Então, esse é um outro ponto que eu quero que você diga. E o último é que como é que eu posso trazer um Instituto da Anistia, que é um instituto que é contra a repressão autoritária,
ele vem para as pessoas que lutaram contra a repressão autoritária, contra golpe. Então a gente vai lá em Vargas e passa pelo regime militar, e aí vocês estão pedindo uma anistia exatamente ao contrário. Para quem a gente mora no Estado democrático, anistiar quem tentou tirar a democracia no país. Vamos lá, vamos por partes, que a sua pergunta é longa e muito interessante. A Constituição brasileira, eu acho que ela tem falhas, mas ela é sábia no seguinte sentido. Ela pressupõe que a busca da verdade é algo subjetivo. Quando você fala de crime de fake news, você está falando de crime de opinião, tá? Eu te dou um exemplo meu. Eu disse que havia censura à época do pleito de 22 e fui censurado. Você dizer que um tribunal que está censurando pessoas, removendo redes sociais, fazendo censura prévia, antes na ditadura militar, e foi uma ditadura militar, as pessoas censuravam pontualmente. Você não pode dizer isso, essa opinião era uma coisa horrorosa. Por uma opinião, você tirava, removia aquela opinião. Hoje você remove a rede social por maneira indeterminada. Isso é censura prévia. Isso é anticonstitucional, entendeu? Fake news não cabe no Código Penal. O que tem no Código Penal, Bonalda, é calúnia, difamação e injúria. Se alguém se sente lesado por algum tipo de afirmação que você faz, você processa essa pessoa e percorre os trâmites da justiça legal, as 4 instâncias. Fake news não está no Código Penal. Sabe por quê? A gente, às vezes, não sabe nem a verdade acerca de si mesmo, acerca da realidade. Estou te dando um exemplo aqui de uma opinião que eu dei. Eu falei que tinha censura no país e fui censurado. Previamente censurado, entendeu? Eu falei que o Tribunal Superior Eleitoral era parcial nas eleições e fui censurado. Isso é um legítimo direito. Eu posso estar equivocado? Posso. Mas, eventualmente, é um legítimo direito que assiste a qualquer cidadão. Discurso de ódio. Você está falando do Bolsonaro em relação à deputada Maria do Rosário. Você não merece ser estuprada. Eu acho uma afirmação vulgar, chula, grosseira. Mas não é exatamente um crime. E se ela acha que foi lesada, ela, como ela fez, ela processa o homem por injúria, calúnia e difamação. Foi o que a deputada fez. Você não pode estabelecer um inquérito judicial de pretensas verdades ou mentiras, ou quaisquer críticas que sejam feitas legitimamente e obrigatoriamente, porque é dever do todo cidadão criticar as pessoas dentro das instituições. Se alguém diz que o Alexandre de Moraes é um tirano, é um ditador, você tem que averiguar isso. Se o Alexandre de Moraes se sente conspurcado na sua honra, que processe individualmente a pessoa, mas que ele não se coloque como o Estado Democrático de Direito. Quem fazia isso era o Luís XIV, lá na Revolução Francesa. O Estado sou eu, o STF é o Estado, você criticar o Estado, você vai para a cadeia. O que é isso? Entendeu? Isso não é discurso de ódio. Em relação à anistia, primeiro, eu acho um nome péssimo. Anistia é para um crime que houve. Não houve crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Houve um tanto de gente desesperada que cometeu um delito, e delito qual seja? 2, aliás. De invasão de propriedade privada e de depredação de patrimônio público, que sejam condenadas por esses crimes. Mas não a violenta abolição do Estado Democrático de Direito. Aí a gente entra em outra percepção de opinião. Você está falando que a anistia foi dada a uma época de ditadura militar em que as pessoas estavam tentando contestar esse Estado autoritário. Primeiro, você teve guerrilhas violentas e sanguinárias. Não estou nem entrando no mérito se essas pessoas estavam certas ou erradas na defesa de um ideal, mas essas pessoas também matavam, essas pessoas também eram violentas, elas foram reprimidas por um Estado também violento, também tirânico. Essa anistia dos anos 70 que você fala foi ampla, geral e restrita para os dois lados. Tá? O que existe hoje, aí a gente entra de novo no campo da opinião. E aí você pode me acusar de fake news, ou qualquer autoridade pode me acusar de fake news, mas não pode prender por isso. Eu acho que a partir do momento em que o judiciário cria crimes que não existem no Código Penal, nem fake news, nem discurso de ódio. Em momento algum existe isso na Constituição. Você tem críticas que podem ser incisivas, que o Alexandre de Moraes, 5 anos atrás, falaram que a crítica pode ser leviana, se alguém quiser que você seja processado por isso. E você tem fake news é o quê, meu Deus? É uma opinião? Você diz que o país tem censura, aí você é censurado? Então você tem essas pessoas desesperadas por esse estado de coisas, juntando com uma eleição que eu reputo, pela minha opinião e percepção da realidade, completamente parcializada pela Justiça Eleitoral. Você tem uma série de pessoas presas, censuradas previamente, com contas bancárias bloqueadas, exiladas ou até mortas, como o Clériston, que foi morto na cadeia sem um julgamento prévio, que colocaram lá um sujeito que é um feirante, um comerciante, na cadeia, porque ele estava lá andando de um lado para o outro,
na Praça dos Três Poderes, assim como fizeram com a Débora, uma mulher que estava lá andando de um lado para o outro, pichou uma estátua, foi condenada a 14 anos de cadeia. Então, anistia é um crime ruim para um perdão de um crime que não houve. Houve um delito de invasão de propriedade privada daquelas pessoas desesperadas pelo estado de coisas em que se encontra o Brasil. Você não perdoa alguém por um crime que ele não cometeu. Eu acho um tema ruim. Eu acho que tem que se fazer justiça. Que aquelas pessoas que invadiram sejam condenadas, entre aspas, por invasão de propriedade. Agora, não acho que existe um clima de golpe. Você pode dizer, exatamente, e eu digo, que golpe foi dado dentro do sistema judicial brasileiro, em que ministros se arvoraram deuses da verdade, incriticáveis, incontestáveis, e começaram a prender e perseguir pessoas por críticas legítimas que são a base, Ronaldo, do sistema judiciário e são a base da democracia. Você tem o direito e o dever, como cidadão, de criticar e fiscalizar o Estado. Hoje, se você critica e fiscaliza o Estado, você corre o risco de ser preso, censurado ou até morto dentro da cadeia. Adriles, muitas pessoas defendem, né, que a dobradinha educação e disciplina é um dos pontos que auxiliam na diminuição da violência, né? E nós sabemos que você é um defensor, né, da escola cívico-militar, desse modelo. Qual a maior resistência? A maior resistência que você encontra quando se fala nesse assunto daquelas pessoas que são contrárias a esse tipo de modelo de educação? Eu acho que uma certa perda de capacidade cognitiva, porque as pessoas associam muito a escola cívico-militar a uma escola feita apenas por militares. Não, você prega os princípios militares. Os militares não vão dar aula, os militares não vão ser os diretores da escola. Eles eventualmente vão priorizar um princípio de hierarquia, de disciplina, de competência, de honra, de excelência. Esses pilares que faltam hoje, em grande medida, a uma tipo de educação que eu considero desastrosa, que é a educação socioconstrutivista, paulo freireana, basicamente, né? Que não percebe essa hierarquia, que faz com que o aluno simplesmente aprenda limitadamente pela realidade, que vê toda forma de poder como opressão a partir do próprio professor, a partir do próprio pai e mãe, que foca o conteúdo num tipo de construção sociosentimental da construção do indivíduo e não foca nos conteúdos. Não é à toa que no PISA a gente é exatamente um dos últimos lugares do mundo no conceito de avaliação de uma educação pública e privada, né, no Brasil. Então, a escola cívico-militar tem exatamente essas virtudes que priorizam a formação do cidadão, a disciplina, a excelência, a competência, a honra. Eu não sei, a escola cívico-militar é um modelo que é completamente sucesso no Brasil inteiro, quando foi implementada, e eu tento trazer isso para o âmbito municipal. Estou trazendo e de maneira muito profícua. 2 ou 3 escolas parece que já foram aprovadas aqui em âmbito municipal, em conjunto com a escola estadual. E eu acho que tem tudo para vingar e ser um sucesso absoluto, como já tem sido, né? Então, só contesta esse modelo. Eu já conversei até com pessoas de esquerda, isso é muito engraçado. Falaram, olha, Adriles, realmente é funcional, realmente funciona, realmente é uma virtude, mas eu não posso dizer publicamente que funciona. Eu acho engraçado, quando você rompe os grilhões da ideologia, e eu não sou um ideólogo, eu não sou o sujeito que vê o mundo com olhos ideológicos, embora muita gente confunda esse tipo de aspecto meu, você rompe os grilhões da ideologia, você vê o que dá certo, o que é funcional na realidade, e você aprende empiricamente com a realidade, e você impõe um modelo que dá certo. A escola cívico-militar é um exemplo que tem dado certo, se Deus quiser, vai continuar a dar aqui em São Paulo. Adriles, eu tenho uma pergunta sobre a sua atuação na Câmara Municipal, mas antes, a nossa audiência aqui interagindo, o Daniel Ferreira Júnior está dizendo: parabéns para a morada, sou seguidor do Adriles nas redes sociais. Já o Edmur Souza está também te parabenizando. A Ana está dizendo o seguinte: eu amo muito o Adriles. E muita gente aqui te parabenizando, dizendo que segue você nas redes sociais. Então, a população aqui do interior de São Paulo que acompanha o seu trabalho, Adriles. Bom, eu só posso agradecer o carinho, a gentileza, a verdade, não só da Rádio Morada, que é esse caminho, esse meio de comunicação extraordinário que vocês têm, como toda a população do interior de São Paulo. Mais uma vez, eu sou um forasteiro mineiro que foi muito bem acolhido no Estado e só tenho a agradecer a legitimação de um trabalho que eu faço humildemente, na melhor das intenções.
Ô Adriles, você tem um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de música com conteúdo pornográfico, violento e de apologia às drogas nas escolas municipais de São Paulo. Eu te pergunto se esse projeto é um projeto que vem a complementar aquele projeto da sua colega de plenário, a Amanda Vettorazzo, que vem, inclusive, sofrendo ameaças em razão daquele projeto anti-Oruan, que inclusive tem uma proposta também que começa a tramitar na Câmara de Araraquara com esse mesmo objetivo, que pretende proibir a administração pública de contratar esse tipo de eventos, né, de apologia ao crime, às drogas, ao sexo, contratar com dinheiro público. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua ideia, dessa sua proposta e se realmente ela se complementa com a ideia da Amanda Vettorazzo. Eu pensei nisso já há algum tempo, mas de maneira simbiótica eu acho que sim, se complementa sim. O projeto da Amanda é você proibir o poder público, não é uma questão de censura prévia absoluta, o poder público de fazer quaisquer apresentações artísticas, teatrais, musicais, que façam apologia, não só à criminalidade, mas à pornografia, qualquer tipo de moralidade promíscua. O meu projeto visa proibir esse tipo de coisa dentro do âmbito escolar. Não só como efeito didático, qualquer música que tenha um conteúdo pornográfico, aí quando eu falo conteúdo pornográfico, música ou peça teatral ou evento pseudo-artístico, né? Uma coisa, para não se confundir com censura, é você fazer, por exemplo, você pega um filme como O Último Tango em Paris, que é um filme maravilhoso lá do Bernardo Bertolucci, ele tem um conteúdo erótico, ele não faz apologia à promiscuidade, ele não faz apologia à pedofilia, ele não faz apologia à pornografia, como fazem algumas canções, por exemplo, de funk, ostentação, que objetificam a mulher, que falam de sexo com menores, que falam da banalização do sexo, da promiscuidade como um valor em si, ou do uso e consumo de substâncias entorpecentes, ou de apologia ao crime organizado, como Comando Vermelho, como faz esse rapaz, o cantor Oruan, filho lá de um traficante, que tatuou um torturador no braço, né? O menino lá, o sujeito lá que esquartejou um repórter da Globo. Uma coisa horrorosa. Esse tipo de coisa, meu caro, por que eu resolvi fazer isso? Infelizmente, e aí que eu digo, eu faço até um aceno às pessoas que são de esquerda aí na bancada, você tem Chico Buarque, você tem Caetano Veloso, você tem uma tradição extraordinária de música popular brasileira que infelizmente está se perdendo. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito de uma decadência cultural, porque parece coisa de velho. Na minha época era melhor. Mas hoje você tem uma série de canções, uma série de artistas que fazem uma apologia à lascívia, à promiscuidade, ao sexo fácil, ao consumo de drogas, à resistência à polícia como se fosse uma maneira de rebeldia, apologia ao crime organizado, e esse tipo de coisa é inoculado na cabeça de adolescentes e jovens diuturnamente. Entendeu? Sem uma alta cultura popular, para não dizer que eu seja pouco pernóstico, você não tem uma grande nação. Agora, eu vou proibir isso? Não tem jeito, nem quero ser bancar um censor. Agora, dentro do ambiente escolar, com inspetores, com diretores, com professores, com psicólogos, com representantes de alunos, você pode fazer um tipo de crivo nesse sentido, porque não só no ambiente de didática, no ambiente recreativo, de festas, de recreio, esse tipo de música, sobretudo música popular, né? De baixo calão, é inoculada de maneira sistemática. E se dentro da escola, ao menos dentro da escola, o aluno perceber, falar, esse tipo de coisa não contribui para a sua educação, não contribui para a sua construção moral, afetiva, sexual, amorosa enquanto indivíduo, para que haja exatamente uma didática da exclusão de um tipo de vulgaridade dentro do ambiente escolar. Não é o Estado que vai proibir isso. É dentro do ambiente escolar, para ter um crivo daquilo que é percussiente, aquilo que é pertinente à formação moral, afetiva, sexual, trabalhista do indivíduo e aquilo que não é. Vereador. Pode continuar. Vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta até para eu entender, né? Que você disse que já conseguiu convencer algumas pessoas da esquerda com relação à escola cívico-militar, mas a gente sabe que a escola cívico-militar ela vem da época do golpe militar, aonde era disseminada a própria ideologia de opressão, repressão, enfim. E nós temos algumas notícias em algumas escolas, e aí rapidamente, só para eu puxei aqui para eu me lembrar, porque eu tenho conversado muito com o Ed a esse respeito, de diretores de escola cívico-militar, um no Mato Grosso que matou um aluno, em Minas foi afastado por agressão. Então, assim, eu gostaria que o senhor pudesse me dizer como é que o senhor pensa na escola cívico-militar. Então, seriam os militares, como na época do regime militar, dando aula, e aquela imposição de repressão, como foi? Ou o senhor pensa numa outra coisa?
Outra coisa, Bonaldo. O modelo de escola cívico-militar de hoje não tem nada com militar ensinando repressão ou ensinando opressão. A única coisa diferente é exatamente que um círculo militar vai ajustar modelos de hierarquia, de disciplina, de ordem. Ele não interfere na produção de conteúdos. Os conteúdos serão os mesmos, história, matemática, com os professores devidamente escolhidos pela rede pública que vão ministrar as aulas lá. Agora, você está falando exemplos pontuais que eu não conheço, mas são exemplos de exceção. Um aluno que foi morto por um diretor. Isso não tem a ver com escola cívico-militar em essência, tem a ver com um homem que é louco, né? Não tem nada a ver com o modelo de escola cívico-militar. Entendeu? A questão é, os militares são muito demonizados por causa do regime militar, que como você, eu também reputo absolutamente abjeto, tá? Eu reputo abjeto o período de 64 a 85, em que as liberdades constitucionais foram suprimidas. Mas você não pode abdicar de um princípio de que os militares têm uma ordem, uma hierarquia, um princípio de excelência, de disciplina, que não tem necessariamente a ver com opressão, ou repressão, ou violência, tá? As forças militares são para a defesa do Estado. E todos esses princípios que eu falei fazem parte da Constituição de um honrado militar que não seja um ditador. Tá? Então, o modelo de escola cívico-militar, e esse modelo já foi atestado em todas as escolas, praticamente, é de disciplina, de hierarquia, de foco em conteúdos. O que são conteúdos? História, matemática, geografia, física, português, redação, etc., mas com um rigor de disciplina e com um rigor dentro do foco de um princípio de excelência, para que dê exatamente a possibilidade do aluno se tornar um cidadão livre, consciente, e a liberdade ela só se dá, Bonalda, num contexto de hierarquia. Você que é jornalista sabe disso. Você regulamenta o seu tempo, você regula seu tempo, seus horários, você regula a sua aptidão para estudar as matérias que você comenta. É a mesma coisa que vai se ensinar a um aluno. Entendeu? Esse foco, essa disciplina, esse, entre aspas, rigor, não tem nada a ver com opressão ou repressão. E, inclusive, já tem um projeto, só um minutinho, Bonaldo, inclusive tem um projeto do prefeito aqui de Araraquara, que é do PL, viu, Adriles, o prefeito doutor Lapena, para criar a primeira escola militar aqui no município, escola cívico-militar aqui no município de Araraquara, e, portanto, quem votou nele, claro que uma parcela dos eleitores, essa parcela está esperando essa primeira unidade em Araraquara. Porque se a gente for trazer casos de violência, nós trouxemos essa semana violência numa escola aqui de Araraquara, que não é cívico-militar. Então tem muitos casos, exatamente, né? Alunos, pessoas que são esfaqueadas, estupros, casos assim, que eu acho que tem muito mais a ver, aí eu faço uma análise sociológica, tá, Bonaldo? Tem muito mais a ver com o método paulo freireano de arrebentar com o princípio de hierarquia, com o princípio de autoridade. Veja bem, autoridade não é autoritarismo. De alunos batendo em professores, isso sim é uma coisa, infelizmente, sistemática que a gente vê no ensino público, às vezes até no privado, que prioriza o aluno, mas prioriza o aluno como se fosse um ente libertado de qualquer tipo de autoridade é vista como opressão. Isso cria muito mais problemas endêmicos do que um modelo bem direcionado de escola cívico-militar. Mas você não acha... Adriles, pois não, pode fazer Adriles, a pergunta. olha, primeiro que assim, Paulo Freire, ele não tira a hierarquia de forma alguma. Isso também é uma grande mentira, né? Quem estuda o Paulo Freire, quem é da pedagogia, sabe muito bem disso. E Paulo Freire, ele prega, na verdade, a mútua aprendizagem, né? Você não tem aquele sentido, eu sou o conhecedor e vocês são depósitos que eu vou depositar em cima de vocês. Então, isso tem uma diferença. Além disso, essas escolas cívico-militares, hoje, os diretores são todos militares. Então, eu estou dizendo assim, esses diretores que... Não é isso, Bonaldo. Não, é isso. Eu pesquisei, Não, esses que... todos os diretores de escola são militares, não. A parte pedagógica... Militares que vão diretores na gestão da escola. Mas não hoje nas escolas os diretores são militares. Não, Bonaldo, o projeto de escola cívico-militar, parte pedagógica com profissionais da educação, da pedagogia, parte de controle, de acesso, de segurança com os militares. Esse é o projeto. Essa é a minha pergunta que eu estou tendo para o Adriles. Vamos passar para o Adriles, vamos lá. Pois não, Adriles.
Eu também estudo pedagogia. É uma das coisas que eu estudei. Eu li a pedagogia do oprimido. Você dá um exemplo claro. Quando você diz que o professor aprende com o aluno aprende com o professor, mais uma série de colocações de marxismo cultural que estão na pedagogia do oprimido, você sim contesta a autoridade do professor. É claro que você aprende com uma criança, mas se você pressupõe que você não tem uma autoridade e uma disciplina maior e um conhecimento maior do que uma criança, essa mútua aprendizagem, ela vira completamente estapafúrdia e você cria, se arrebenta com o princípio de hierarquia de que um aluno aprende, sobretudo, com o professor, muito mais do que a gente vai aprender com o aluno. É muito bonitinho, é muito poético, é lírico, eu sou poeta. Você aprender com uma criança, aprender como amar, aprender a afetividade, a sensibilidade de uma criança, mas você não vai aprender matemática, história e física com uma criança, não é? Por óbvio. Então você tem que ter uma disciplina e um rigor de cima para baixo, no sentido de aprendizagem de conteúdos. Eu estou dando só um exemplo, mais os exemplos que abundam de marxismo cultural que está dentro da pedagogia do oprimido. Olha só o nome a pedagogia do oprimido. Beleza. Ou seja, eventualmente, que isso cria uma indisciplina. E é isso. O que mais você perguntou? Agora me perdi aqui. Não, na verdade, assim, a gente vai ficar aqui discutindo e é uma delícia, porque a gente tem o mundo, né, a cosmovisão de mundo diferentes, então a gente parte de inícios diferentes, né? Enfim, mas foi um prazer conversar com você, me parece que a gente vai ter que encerrar. A última pergunta eu vou passar para o Ed, porque nós temos, claro, outros compromissos aqui também, o Adriles tem a agenda dele também como vereador em São Paulo. Ed Júnior, pode fazer a última pergunta. Adriles, você fez duras críticas recentemente ao deputado Glauber Braga, né, do PSOL, que disse que está fazendo greve de fome por conta de uma cassação injusta, né, segundo ele, proveniente de uma injustiça. Mais uma média política, né, essa greve ele está rindo lá, né, Chico? E aí, ele está se fazendo de mártir, assim como você disse nas suas publicações recentes? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu citei aqui o exemplo da Débora, uma cabeleireira que foi presa, tem 2 anos que não viu os filhos, presa preventivamente, de uma maneira canhestra, sórdida. Aí vocês me desculpem a palavra imunda, por esse judiciário ditatorial que a gente está vivendo. E foi quando ela 14 anos de cadeia e o Glauber Braga fez o quê? Ele chutou o manifestante. A imagem é muito clara. Ele foi pego, ele foi filmado, chutando aos socos e pontapés, expulsando a pessoa. Agora, se agressão física não for motivo, não só para cassação, mas como para cadeia, para prisão. Acho que alguém que espanca outra pessoa tem que ser preso, entendeu? Eu acho que cassação é pouco para o Glauber Braga. E aí ele chega e fala que está fazendo dieta. Está fazendo greve de fome. Como eu acho que ele está um pouco acima do peso, eu não tenho nada contra pessoas acima do peso, eu adoro as meninas curvilíneas, opulentas, eu sou contra essa indústria da bariátrica, já falei sobre isso. Eu acho que ele está aproveitando, igual uma pessoa que chega na quaresma, vou fazer um sacrifício, vou parar de comer doce, parar de tomar vinho, coisa do tipo. Tá querendo fazer dieta em nome de um sacrifício. É o Glauber Braga querendo dar uma de Marte, ele, um deputado agressor, que tá para ser caçado, querendo fazer Marte para perder peso. Ele tá meio bochechudinho, meio gordinho, meio fofinho, tá querendo perder peso. Então eu fiz uma nota de escárnio, porque eu acho que o escárnio é valioso enquanto liberdade de expressão, e eu acho que ele deve ser motivo de escárnio e de punições mais severas. Então, acho que ele pode beber uma água e chupar um prego para ter perto, para não ter nenhum tipo de carência alimentar, né? Ninguém vai ter dó do sujeito que chuta as pessoas e agride aos socos e pontapés, um sujeito que está devidamente e justamente em via de ser caçado. Não deve passar do final de semana essa greve dele. Tá fazendo média política, é isso que está acontecendo. Porque a forma como ele agiu, Adriles, lá na Câmara, eu disse ontem aqui, colocamos até as imagens quando a gente debateu a aprovação desse relatório do Conselho de Ética da Cassação, eu disse, isso a gente nunca espera de um homem público que vai em busca de votos, que pede votos, que representa uma parcela da população. Até porque lá tinha segurança, tinha polícia parlamentar, ele deveria ter acionado se ele achava que estava sendo ofendido e teria ficado por isso. Né, se o rapaz militante do MBL, né, se realmente tivesse exagerado, que isso tudo fosse analisado. Mas jamais um deputado, dentro da Câmara dos Deputados, agir daquela forma. Ele quer metido a valentão, que realmente seja muito bem analisado. É tão básico. A gente está debatendo aqui, citizenadamente, eu com a Bonalda, sobretudo, que eu adorei o debate com ela. Se eventualmente alguém sai no tapa aqui, se eu dou uma porrada em alguém aí,
Se alguém me dá uma porrada, o que acontece? A pessoa é demitida. Com justa causa. O deputado tem prerrogativa para bater nas pessoas? É meio óbvio, né? Enfim. Adrilles Jorge, jornalista, escritor, poeta, vereador em São Paulo, mineiro que veio para São Paulo. Você é formado mesmo na PUC de Minas, não é, Adrilles? Em jornalismo. Sou formado em jornalismo, como vocês aí. Sou jornalista de profissão. Então, muito obrigado. Muita gente te elogiando aqui na nossa transmissão do YouTube, dizendo parabéns ao Jornal da Morada. O Adrilles, realmente uma pessoa muito inteligente. Gostei muito dessa conversa aí do Adrilles no Jornal da Morada, para as regiões de Araraquara, Ribeirão, São José do Rio Preto. Adrilles, seja sempre bem-vindo ao Jornal da Morada. Um abraço para você. Valeu, irmão. Obrigado, querido. Obrigado a vocês todos aí do Jornal da Morada. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.